Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Iluminado de hoje. Eu sou a Ju Varela e hoje a gente está aqui com um convidado super especial, o Antônio Fagundes. Não é o da ator da Globo, mas é um querido aqui que veio falar sobre magia, tarô e muita coisa muito interessante, muitas experiências que ele viveu. Então a gente vai começar o nosso papo aqui com ele. Seja muito bem-vindo, Antônio. Pô, é um prazer tanto de participar especificamente desse farol de conhecimento, quanto de poder divulgar esse conceito tão estranho e tão polêmico, que é que a vida é mágica e que a magia é real. Eu quero crer que temos bons argumentos para sustentar essa afirmação e é o que a gente pretende iluminar a mente das pessoas nesse momento, né? Maravilhoso. Eu acho que a gente tem esse propósito com o canal mesmo, da gente trazer conhecimento, ferramentas, todos os tipos de possibilidades para que cada um acesse a sua luz, né, da maneira que seja, mas que cada um possa encontrar esse espaço de paz dentro de si, de autoconhecimento, enfim, que eu acho que no fim das contas para isso que a gente está aqui, né? Exatamente, e me parece que é o objetivo maior da magia, pelo menos da magia que eu pratico, o objetivo é ser feliz, saudável, ficar em harmonia e em paz consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Total. Alguns podem interpretar, apressadamente, eu creio, como uma postura um pouco hippie, ou que eu seja um mago meio bicho grilo, mas isso também eu acho que é até um elogio, porque eu não tenho nenhum problema de ser tirado para abraçador de árvores, porque inclusive eu abraço as árvores, adoro pisar de pé descalço, tomar banho de cachoeira, esse lado da conexão, e isso que eu gosto do conceito do programa do farol. O farol é um ponto de referência para os navegantes, e a vida se assemelha muito à arte da navegação, digamos assim. No oceano das tempestades, estamos todos sozinhos, cada um, a vida adulta, cada um vai construindo o seu destino, pilotando a sua nave no mar tempestuoso da vida. E essa caminhada humana, essa experiência inquietante e solitária, precisa das referências, dos faróis, assim como os navegantes precisam dos faróis para saber onde que é o caminho, o porto, onde tem perigos. Igualmente também, me parece que todas essas técnicas de autoconhecimento, de meditação, de desenvolvimento pessoal, são libertárias, são revolucionárias, até eu diria, porque, de certa forma, subvertem aquilo que a gente foi ensinado e treinado a acreditar, que é que a gente não pode, que nós não sabemos, que nós não vamos conseguir, que nós não podemos querer falar com os animais ou entender a linguagem da natureza, como muitos povos originários faziam e fazem até hoje, né? Então tudo isso eu penso que é o grande mistério da magia e que liga com todas essas práticas e todos esses conhecimentos e saberes que visam libertar a pessoa dos seus freios, das suas inibições, porque a sociedade, sejamos francos, não está aqui para colocar melzinho na chupeta de ninguém. A vida não coloca facilidades. A vida é mais parecida com um grande caderno de matemática cheio de problemas e cabe a cada um ir resolvendo os problemas. E quando resolve, surgem outros, assim como na caminhada escolar, vai aumentando a dificuldade. Mas viver, esse é o ponto principal que eu penso que faz com que a magia seja universal, é que a condição humana é cheia de necessidades. Os seres humanos somos cheios de fomes diferentes, cheios de falhas, necessidades que a gente tem que correr atrás, necessidades emocionais, físicas, financeiras, sociais, familiares e mentais também, porque tem que aprender e achar as respostas. O caminho para preencher essas necessidades é o caminho do autoconhecimento, e é por isso que existem sacerdotisas e bruxas e magos e operadores do sobrenatural, digamos assim, né? Sacerdotes de todos
cultos e credos e religiões. Uhum. E é isso que eu faço, que eu estudo. Que legal. E como é que começou esse projeto? Assim, desde que você nasceu, Uhum. você já gostava de autoconhecimento, já meditava? Ou foi um momento na sua vida que teve essa virada? É que eu diria que eu fui beneficiado pelo estresse pós-traumático. Uhum. Tive uma vida muito difícil, muito acidentada. Já enfrentei a morte várias vezes. Quando 3 meses de idade tive uma meningite, quase morri. Os médicos lá em 1961 acharam que, tadinho, melhor que ele morra, Se porque vá. senão é muito grave, ele vai ficar um vegetal se ele escapar. Eu fiquei assim, como estamos vendo. Estou muito satisfeito, feliz que eles erraram. Mas quando eu tinha 14 anos, num dia das bruxas, explodiu uma garrafa de álcool perto de mim. E eu peguei fogo e quase morri de novo. Olha a minha Caramba. mão torrada aí. Nossa, é verdade. Aqui todo. Aham. E aí você pegou fogo no corpo inteiro? Nas 2 pernas e nos 2 braços. Caraca. É. E aí? E aí fiquei um tempão no hospital, fiz um monte de cirurgia, fiquei sem caminhar. Durante uns 2 anos eu fiquei manco a perna, porque queimou o joelho até o osso, assim, e aí a perna depois cicatrizou, fiquei com a perna meio encolhida, meio seca. Então, aos 14 anos eu aprendi a caminhar de novo. Olha que lição de humildade, que desafio. Eu quero dizer o seguinte, a iniciação é que esse conceito de que o meu corpo era meu inimigo. Ele estava todo lasqueado, todo zoado, e eu tive que aprender tudo de novo. Uhum. Isso aconteceu em 31 de outubro de 1975, Uhum. Dia das Bruxas. Não existe coincidência. Eu descobri muito depois, me dei conta, né? E assim é que começou essa necessidade de explicar o que estava acontecendo com a minha vida, porque que é o princípio da descoberta da razão própria de existir. Uhum. Porque a gente não traz a si mesmo a existência. O ser humano, quando vê, existe. Já é criança, está no colégio, quando se dá conta que existe e que eu sou. Mas a percepção de que, assim como eu existo, eu posso deixar de existir, a percepção da morte, que muitos magos e magas e bruxas poderosos que eu conheço passaram por experiências assim de quase morte, uma grande maioria passaram por grandes traumas, e isso lhes dá uma perspectiva diferente da própria vida. Dá um sabor especial quando a gente escapa de morrer, a água fica mais doce, o sol é mais brilhante, as flores têm um perfume melhor. Eu imagino. Né? Então, essa perspectiva de ter sido atropelado pela tragédia me deu uma necessidade, que eu não posso usar outra palavra senão religiosa, de entender a minha vida. Então, eu tive que ver como é a coisa, não acredito em coincidência. Meu pai era especialista, ele era advogado também, mas ele era especialista em antropologia, ele tinha mestrado em antropologia e história. E tinha uma vasta biblioteca sobre culturas ancestrais e sobre folclore. E aí eu comecei a mergulhar nessa biblioteca, mesmo porque eu tinha 14 anos, estava recém querendo começar a me socializar, e aí virei o monstro, o Frankenstein, fiquei todo queimado, todo torrado. Tá. Quando eu ia à praia, as crianças saíam correndo, gritando, olha o monstro, olha o monstro. Difícil. Com aquela crueldade infantil, tão típica, tão espontânea e verdadeira das crianças. Mas, então, eu não tinha mais muito o que fazer. E eu já era meio que um nerd desde criança. Era um guri bem comportado, que gostava de ler. E aí eu fui para as bibliotecas da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Direito, da Faculdade de Antropologia, e eu ia na biblioteca pública, né? Na época não tinha internet nem nada, então eu comecei a fuçar em todos os livros que eu achava, e ao mesmo tempo, como eu quase morri, eu subitamente virei um homem, ganhei a chave de casa. E aí meus pais, que a minha mãe também é advogada, eles
meio que, sabe, desencanaram, deixa o guri sair. Então eu caí no mundo. Então isso é que eu achei interessante, porque além de ter uma formação, uma busca filosófica e acadêmica, eu caí na rua também, na noite, e fui procurar nos terreiros, nos bares, nas boates, as pessoas, conhecer a vida e ouvir as histórias das pessoas e aprender. Então, foi uma coisa que me deu uma expertise um pouco diferenciada. Uhum. Porque eu sou street smart, porque eu aprendi sofrendo na rua. A rua também é um aprendizado doloroso, perigoso, mas eu mergulhei nas respostas que os sábios e os filósofos e os pensadores oferecem ao mistério da vida. E aí eu descobri o que eu já sabia, no fundo, que existiam, sim, magos e bruxas de verdade, que faziam coisas inexplicáveis, que adivinhavam as coisas, que liam oráculos. Aí eu digo, não, isso aí existe. Eu vou estudar, vou procurar. Cadê esses caras? Não achei, mas eu viajei bastante por aí e acabei encontrando um que outro, pessoas, mas eu nunca fiz parte de nada, de nenhuma seita, nem sociedade secreta, nem grupo, não fiz juramento de segredo, não tenho pacto com ninguém, nem com anjo, nem demônio, nem pessoa nenhuma. Então, eu me sinto muito à vontade para livremente dividir aquilo que eu descobri por mim mesmo. Uhum. Então, é uma coisa diferente de, digamos, ciências ocultas. Porque existe uma razão para que as coisas sejam ocultas. De fato, as pessoas não estão preparadas para verdades, digamos, inconvenientes, né? Como, por exemplo, se eu disser que somos todos um, que todos os seres, todas as formas sencientes, todas as formas de vida são expressões de uma mesma consciência universal que está experimentando a si mesma na forma de Ju, de Antônio, de todo mundo. Sim. E hoje em dia você trabalha com o que exatamente? Você trabalha com o tarô? Trabalho com o tarô A sua magia, você está exercendo ela através do tarô ou tem outras ferramentas que você usa? Não, é o tarô e também, às vezes, eu tenho uma necessidade de causar alguma intervenção energética, assim. Então, às vezes, as pessoas com casas mal assombradas, aconteceu uma tragédia na casa, o clima ficou pesado, não consigo mais viver em paz, aí eu faço alguma coisa. Ou alguém que diz assim, pô, arrumei um inimigo que disse que ia me enfeitiçar, eu não acreditei, não dei bola, agora minha vida está acontecendo um monte de coisa estranha, agora eu acredito que estou enfeitiçado. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Uhum. Então tem esse lado também. Mas, preferencialmente, eu trabalho com o tarô. E mesmo quando são questões mágicas, eu uso o tarô para trabalhar, né? Para avaliar a circunstância, né? E hoje você trouxe, né? Eu queria até falar que você falou que é do Dalí. O Dalí é um pintor espanhol, né? Muito maravilhoso. Surrealista. Então, vocês não conhecem, também dê uma pesquisada, porque eu sou artista e me apaixonei por arte com as obras do Dalí, assim. Tanto as cores quanto as formas, né? Então, ele cria, por exemplo... barcos, e o barco é formado através de várias borboletas, os tons, as cores. Eu fui visitar, eu sou fascinada nele, assim, fui visitar a casa dele, fui visitar o museu dele. Ele era super egocêntrico também, né? Então, a casa dele e o museu foi ele mesmo que fez pra ele mesmo, mas vale muito a pena. Então, só de pesquisar na internet não já é vale a aquele que tem pena. o formato de ovo? Esse mesmo. Tem vários ovos, assim. Na casa dele tem um ovo quebrado, aí você pode entrar dentro do ovo. É que o ovo é um símbolo alquímico, né? Importante. E se tu olhar essa carta aí, a imperatriz representa o amor. E aí ele botou a mulher dele. Ele era apaixonado por ela. Ele era muito apaixonado. Achei que linda homenagem, né? Colocou e ele a mulher criou amada. um quarto pra ela. Ele era muito doido, assim. Era, tipo, né? A casa dele era muito pequena, em Cadaqués, de frente pro mar, um lugar muito paradisíaco, assim. E a casa era pequena, só que o terreno em volta era bem grande.
E aí ele construiu esse espaço pra gala, que era uma sala bem oval, ele tinha uma coisa com ovo, não sei o que que era, mas era bem oval, assim, redonda, pequena, e de qualquer lugar que você ia dava um eco absurdo. Então ele construiu com alguma sonoplastia, uma acústica que tudo que você fala bate e volta, assim. Que legal. E eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que era onde rolavam umas festas lá bem Sim, sim. intensas até, né? Sexualmente, tudo Claro, mais. acho que parece o cenário apropriado mesmo. É, E o ovo é muito importante, tem Uhum. várias coisas aí de ovos, né? Eu e de imagino. borboletas. Ele era fissurado com borboleta. Aqui a borboleta. Eles Reina chamam de de tarô das espadas. borboletas também. Ah. E as cores que ele atingia, como ele criava outras imagens a partir de outras imagens. Eu acho ele um dos artistas assim mais geniais, que tem e eu surrealistas no sentido de ele saiu do padrão, né? Eu acho que a gente, como sociedade, está o tempo inteiro preso num padrão, em ter que acertar e tá certo, e tá Sim. dentro dos conformes das leis e das regras. E ele era um artista bem fora das regras, né, artísticas, assim. Então, eu acho genial. E ele gostava de causar também. De repente, ele passeava com um avestruz ou com um jacaré na coleira pelas ruas de Paris. E era amigo do Federico Garcia Lorca. Diz que ele também deu uma namorada nele também. Ah, então, parece que a sexualidade dele era bem complexa, né? Parece que eles eram bem, mais que amigos, eram bem apaixonados, assim. Dois artistas que se admiravam. E o assassinato do Garcia Lorca foi muito pesado para o Dalí também. Eu imagino. É que eu acho, pelo que eu lembro quando eu fui, o Dalí teve algumas questões sexuais familiares. Eu não lembro exatamente o que foi. Isso, tem o Ele problema. foi exposto a relações sexuais muito cedo, né? Exatamente. Você sabe exatamente o que foi? Eu não me lembro. Não, era a questão que o pai dele que era uma figura autoritária, conservadora e tinha queria moldar a sua imagem e semelhança, né? Mas o Dalí, eu vejo dentro dessa perspectiva do tarô, que eu achava que ele tinha feito como um exercício meramente pictórico, só para fazer os quadros. Aí me surpreendi, tanto que eu uso esse tarô há uns quase 30 anos, esse mesmo tarô. Deixa eu mostrar aqui umas imagens. Qualquer uma que você pegar é linda. Vai pegando ao acaso, sim, né? Esse era o louco. E da assinatura, né? E ele assinou de 78 formas diferentes. E o que eu achei, as pessoas, algumas não entenderam direito, mas por que a importância disso? Porque eu penso que ele quis, com essa forma de desafiar a si mesmo, ele quis mostrar que cada arcano do tarô é um mundo à parte, é uma chave em si mesma. É interessante que o tarô, tu vê, ele consegue, enquanto oráculo, prever e representar tudo o que pode acontecer a um ser humano. Todo tipo de evento, incidente, acidente, tragédia, alegria, infortúnio, sucesso, fracasso, loucura, violência, sorte, todos os elementos que compõem a vida humana podem ser descritos porque tem ali os arquétipos, são os 22 arcanos maiores e os 56 menores. E aí cabe uma observação que os 22 arcanos maiores não é casualidade que existam 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? Re, Vav, Zayin, Het, Tet e tal. E também existem 22 polígonos regulares. Eu, dentro da minha caminhada mágica, eu sou um hermetista. Eu trabalho com magia matemática, magia geométrica. Mostra ali, acho que tá mostrando, dá pra ver? Não sei como é que a gente faz aí. Aí. E aí a proporção áurea, né? Proporção áurea, exatamente. Isso tudo são conceitos herméticos. E esse de cima, o que é? Esse eu não conheço. Esse é um selo de Mercúrio. É o selo de um anjo de Mercúrio. E aqui tem outro também.
Esse é qual? É a assinatura do anjo Tiriel, que é um anjo de Mercúrio. E aqui o nome de Shiva. Que é um anjo de Mercúrio? É que assim, Mercúrio não é só um planeta. Embora eles, enquanto planeta, seja muito importante na astrologia, a gente analisa o signo que está o planeta Mercúrio, a casa, os aspectos e tal. Mas mais do que isso, Mercúrio é uma divindade, uma entidade que é adorada há milhares de anos, há uns 5, 6 mil anos. Na Babilônia, os caras já adoravam o Nebo, que era o nome que eles davam ao planeta Mercúrio. Os gregos, por sua vez, fizeram do culto a Hermes, que é o nome grego dele, uma parte importantíssima, porque ele era o deus dos caminhos, das encruzilhadas. Eles colocavam pilares de pedra de uma certa altura com uma cara de Mercúrio, sim. E havia todo um colégio de sacerdotes de Hermes, e essa cultura nunca se perdeu, foi redescoberta, trazida à tona de novo na Renascença, e com a influência da cultura dos pitagóricos, e tudo isso nunca cessou. Então, Mercúrio, Hermes, é uma divindade que é adorada há 5 mil anos, e sem interrupção. Não existe mais o culto a Júpiter, a Poseidon, ou a Afrodite. Mas o culto de Hermes nunca cessou. Então, os hermetistas, os devotos de Mercúrio, trabalham com essa entidade que era o deus civilizatório. Só 2 deuses trabalhavam, mas só um trabalhava para os homens. O outro, Vulcano, Hefastos, ele trabalhava para os deuses. Ele fazia os raios do Zeus, do Júpiter, fazia o escudo da Palas Atena, fazia às vezes uma arma para um herói, porque os deuses mandavam, mas o Vulcano, Hefastos, não trabalhava para os humanos, trabalhava para os deuses. O único que trabalhava para os humanos era o Hermes. O Hermes, que também é chamado depois, vai ter a figura do Hermes Trismegisto, sim, no período posterior, que com uma série de textos, o Poimandres e outros textos da literatura hermética, e também tem o Pseudo-Hermes, que eram antigos que escreviam com esse nome, mas tudo isso vai desembocar numa cultura de buscar a inteligência, a sorte, a saúde, a comunicação. Mercúrio era também o deus psicopompo, ele levava as almas dos mortos para o outro mundo. Era ele que levava até o Carôntio, que atravessava o barqueiro, né? Uhum. E o Mercúrio, o Hermes, ele é o inventor da matemática, da medicina, da música, do alfabeto, da magia, da alquimia. Ele é o deus dos ladrões, deus dos comunicadores, dos espertos e dos que buscavam a moralidade ou dos que não buscavam a moralidade também, porque Mercúrio é um deus ambivalente. Mas é importante que essa entidade existe, e ele existe como qualquer orixá ou um anjo, porque, olha só, aquilo que eu falei das verdades inconvenientes, né? Que a gente é meio escravo desses conceitos, que é assim, um Deus existe para os humanos, e não os humanos para os deuses. Me explico melhor. Um Deus esquecido é um Deus que morre, e morre bem morrido, ou seja, ele cessa de exercer efeito se a pessoa, do nada, resolver pegar um Deus esquecido lá, por exemplo, dos pré-islâmicos, pega um Deus lá dos beduínos, antes do Maomé, uma divindade já esquecida há séculos, e orar para ela, ou fizer uma oferenda, não vai ter efetividade nenhuma. Esse Deus já morreu,
porque ele mergulhou no ouvido, no esquecimento, e em função disso ele não existe. O que alimenta os deuses, mais do que apenas a fé, evidentemente, que a devoção é um processo afetivo, mais do que isso, o que alimenta os deuses são as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas lágrimas, as nossas preces, mas enquanto compromisso, a vida humana exige um sacrifício para que algo seja eficaz. É outra forma de dizer que sempre que algo está brilhando, é porque alguma coisa está queimando. Alguma coisa está se consumindo. A luz é um efeito de que algo está ardendo em chamas, ainda que chamas elétricas ou mesmo chamas espirituais. A luz espiritual é efeito do sacrifício, da renúncia, do sofrimento, do contato com a morte, com o conflito, com a decepção. E é por isso que também me parece outra verdade inconveniente, que a magia, da maneira como eu vejo, ela deve exercer um efeito de humildade. Eu me sinto cada vez mais aprendiz. Eu tenho 61 anos. Eu estou nesse caminho da magia, do estudo prático, desde os 19 anos. Eu achava que, aos 60 anos, eu seria um mestre. E eu descubro que hoje eu sou um aprendiz muito mais humilde, mais disposto do que eu era naquela época. Porque eu já não quero ser um mestre. Eu não acredito em mestres nem discípulos, eu acredito em domar a si mesmo. Eu sou o meu inimigo, eu sou a porta de entrada para o mundo que eu preciso. De outras palavras, também já foi dito que a caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura e as respostas que você precisa. Então, eu penso que expor a si mesmo à dúvida, ao questionamento, é um fator essencial. E não ficar glorificando a si mesmo e achando que eu sei tudo, eu sou o bruxão, eu sei, sou o cara. Não é exatamente esse o foco. Pelo contrário, é exatamente o oposto. O caminho, me parece, desse conhecimento que a gente procura, se apoia na caminhada dos nossos ancestrais. Eu penso que somos como anões nos ombros de gigantes. Se não fosse o Pitágoras ou o Jung ou tantos outros sábios, nós não estaríamos com essa mesma condição de analisar a existência humana. E outra coisa que eu penso também é o seguinte: as pessoas dizem assim, mas qual é a tua fé? E eu respondo que a minha fé é a dúvida. No meu livro sagrado só tem uma página e nessa página tem um grande ponto de interrogação. E se eu fosse resumir o que eu faço, eu pergunto por quê. Eu sou que nem aquelas crianças chatas que lá pelos 4, 5 anos entram na fase do porquê. Elas querem saber o porquê. Eu também quero. E eu, assim, com a diferença das crianças, além de não ser mais inocente, eu não me canso de perguntar e não deixo que a pobre da criança, as pessoas não explicam o porquê. Mas eu continuo perguntando. A criança é domada, é ensinada a obedecer. E eu penso que justamente o que a gente precisa fazer é duvidar, desobedecer e seguir o seu próprio caminho. Porque o que é veneno para um é remédio para outro. Então, um caminho, digamos, a meditação serve para quase todo mundo, mas para cada pessoa ela vai tomar uma modulação diferente, uma prática diferente, um caminho diferente. Então, eu não acredito em soluções simples para perguntas difíceis. E não acredito em respostas universais que sirvam para todo mundo
e a pessoa do livro único que diz, não, mas aqui, ó, nesse livro diz que serve para o A, para o B, para o C, serve para você, serve para tua avó, serve para todo mundo. Sorry, eu não acredito, me desculpe. Eu sou treinado pela formação jurídica a duvidar das alegações e a me basear nos fatos. Então, eu não acredito no que as pessoas dizem, eu acredito no que elas fazem. Eu acredito no interesse concreto que elas demonstram, em que caminho elas estão, o que elas estão perseguindo. Sim. Isso vai falar mais dela do que o que ela diz que é o que está fazendo. E como que você lida, assim, com essa questão da magia ser algo tão invisível, né? Como é que você observa esses fatos, né? Pra você ter isso como a sua verdade, né? Sim, aí é a questão do... O rosto é o mensageiro da alegria, né? Eu sou o mensageiro do impossível, mensageiro do mistério, porque eu vejo a vida toda coisas impossíveis acontecerem. Eu já vi as coisas se mexendo sozinhas. Eu já vi coisas. E uma coisa assim, você... Ah, não, mas isso pode ser um distúrbio. Poderia ser se não fosse uma coisa reveladora, algo que tem nexo com a realidade. Quando a gente vê algo que não está preparado, é uma fonte de terror. E as pessoas recusam confrontar o mistério porque elas têm medo de pensar, mas esse copo se mexeu sozinho lá para a ponta da mesa. Quem mexeu esse copo? E aí entra a navalha de Ockham, o princípio científico de que não é necessário buscar explicações posteriores se tu tem uma explicação lógica. Por exemplo, tem uma janela aberta, a mesa está molhada, o vento soprou, o copo deslizou em cima da água. A navalha de Ockham nos diz isso. É um princípio científico. Mas se não tem janela, a mesa está seca, o copo ainda deu 3 pulinhos assim, pô, você se vê na explicação, na necessidade da explicação e se vê confrontado pela realidade. E esse é o ponto. As coisas não são como a gente pensa. Nós estamos cercados de seres, de entidades. Tem anjos, tem demônios, tem fantasmas, tem orixás, tem gnomos, tem fadas, o escambau, tudo ao nosso redor. E quando você faz uma leitura de tarô, por exemplo, você se utiliza de algo mais mediúnico, intuitivo, ou você trabalha com a leitura mais arquetípica, assim, de Não, não, enfim? é porque eu faço isso há mais de 40 anos, profissionalmente. Então, as cartas são uma referência. Eu vejo e ouço coisas e digo as coisas. Por exemplo, essa manifestação do impossível. Eu ganho a vida fazendo o impossível. O que é o impossível? O impossível é uma pessoa marcar comigo no WhatsApp, marca um horário, abre a câmera e eu digo, ela não fala nada. Eu nem deixo a pessoa falar nada. Eu só digo, pensa aí, quero ver a minha vida. E a pessoa só faz isso. Ela olha as cartas. Eu mostro o tarô pela câmera, que é para estabelecer a conexão. Ela olha, eu digo, olha esse tarô e pensa, quero ver a minha vida. E pronto. E aí eu leio a vida da pessoa. E vamos fazer uma leitura, então? Mas demorou. E aí, aí que está o negócio. Depois disso, eu digo para a pessoa, pensa numa pergunta de cada vez e a gente responde a pergunta. Isso é impossível, entendeu? Tu não pode te propor a fazer uma coisa dessas se tu não tem certeza de que funciona. E aí funciona e as pessoas voltam. Pô, o cara acertou, ele disse que ia acontecer, sei lá, em setembro. Aí quando acontece, cadê o telefone daquele bruxo? É isso que eu faço. Então a gente podia tirar o quê? Uma, assim, em relação ao Projeto Farol? Acho que é uma boa ideia. Ou sobre o ano, assim, que seja uma coisa meio pra galera. Não, eu acho que tem que ser o mais focado possível. Né? Eu acho assim, ó, tem que dar uma embaralhada,
Já que não está no WhatsApp, não precisa só olhar, dá uma embaralhada assim. Ah, eu que vou mexer. É, Tá. sim. Ah, isso é outra coisa também. A maioria dos tarólogos e cartomantes não deixa que as pessoas toquem. É verdade, já É. ouvi falar muito isso. Não, e nos primeiros anos eu fazia isso também. Mas depois eu fui aprendendo outras técnicas que permitem que até contribua que a pessoa coloque a sua ansiedade. Então, esse tarô que tu está segurando já passou pela mão de milhares de pessoas. Uhum. Ele guarda as energias, a ansiedade, as perguntas, né? A energia das mãos de todo mundo. Então, eu acho que isso é importante. Aí tu só pensa nisso, como vai rolar o Projeto Farol. Tá bom. Então, Né? bora falar do Projeto Farol, aí depois a E gente tira pensa 3 outras de coisas. qualquer lugar. Tá, então peraí. Precisa cortar? Não, pode cortar se quiser também. Tanto faz. Dá pra ver as cartas? Não, mas já vai ver. Ó. Tem a ordem? A gente já tirou da ordem. Não, tanto faz. É o conjunto da obra. É uma sintaxe, né? Deixa eu ver. É A roda da a fortuna, roda da fortuna, rei de bastos. rei de paus e 6 de paus. Então, a roda da fortuna... A roda da fortuna é justamente o ciclo evolutivo. É uma carta que é muito positiva, muito poderosa. A roda da fortuna é uma carta que todo mundo quer tirar, porque ela representa o sucesso, a evolução, um momento onde as circunstâncias se articulam de modo a elevar a pessoa, mesmo que ela não saiba direito por quê. Mas a roda da fortuna representa o destino. O rei de paus é um trabalho bem feito. Paus é materializar uma ideia. As cartas de paus mostram alguém que, por meio do seu esforço, da disciplina, da dedicação, faz uma ideia tomar forma concreta. E o 6 de paus mostra que vai crescer mais rápido do que você pensa. Que a coisa vai andar e vai... o 6 de paus são circunstâncias que estão em movimento, que no momento parece que estão fora do lugar, mas não estão. Elas estão na transição. Por exemplo, olha só, um rio. O rio tem 3 margens. Porque se você está numa das margens e quer ir para outra, você tem que botar tudo que você tem no barquinho e ir remando até lá. Esse momento de transição, esse estado transicional, corresponde a uma forma de habitar também. E por isso que o Guimarães Rosa chamou de a terceira margem do rio. A margem da transição também é uma forma de estar. Que bonito, que lindo. Então, esse é o 6 de paus. Então, vocês estão na terceira margem do rio, estão indo para lá. E a roda da fortuna diz que vai ter sucesso, visibilidade, dinheiro. Amém. Né? Que assim seja. Que assim seja. Amém. É isso. Como dizia a minha vovozinha, que Deus a tenha, ela dizia assim, quando alguém falava alguma coisa muito legal, ela tinha a manha de elogiar sem causar olho gordo. Que era assim, ó, que Deus te aumente e a mim não desampare. Entendeu? Ela, né, mostrava assim que ela quer que aumente e também que a todos benevolência pegue a todos nós. Claro. E eu acho muito legal isso, assim, eu acho que o processo de qualquer coisa, né, a gente tá num momento da sociedade que a gente tá sempre querendo tudo pra ontem e a gente não tá acostumado mais a viver nesse lugar do processo, né, então achei essa sua metáfora muito boa. Muito apropriada. Muito apropriada, porque eu acho que essa geração nossa, assim, de tudo pra ontem tá esquecendo que o processo, na verdade, é o importante da vida, né, porque na hora que você chega lá, é incrível também, mas tudo que você viveu é o mais incrível até você chegar lá, né? Então, tudo que você aprendeu, teve que mudar, ser diferente, enfim. Achei muito interessante. E vamos fazer uma assim, que mais? Tem que baralhar de novo e fazer outra pergunta. Eita. A roda da fortuna é muito legal. É? Sempre dá um frio na barriga, né? Pra mim.
Pra tirar tarô? Aham. Sim. Porque é triste dar más notícias. E eu leio o que sai. Uhum. Agora que a gente deu sorte, é um projeto tá bem estruturado, rei de paus, Uhum. né? Por isso vai dar a roda da fortuna. Oremos, fiquei feliz. Ah, meu Deus. Mas Então, às vezes as pessoas chegam lá para consultar comigo, desesperadas, e as cartas saem horríveis. O que eu vou dizer? É. Eu leio o que sai, eu não, Claro. né? Sim. Agora eu acho que a gente podia fazer uma pergunta, que é, tem muitas previsões aí astrológicas para o mês de março, abril, Sim, que vai ser um porque momento intenso. exato que o Saturno vai entrar em Peixes e Plutão vai entrar em Aquário. Isso vai ser uma loucura, vai ser fantástico, vai transformar de um jeito que ninguém ainda está imaginando. Tem gente, astrólogos mais exaltados, que comparam, olha só, ao surgimento da internet, o que vai acontecer quando esses dois planetas entrarem finalmente. E também é um processo, né? Não é E tipo, também entrou, amanhã já isso, saiu uma tecnologia exatamente. nova. Não, isso inclusive é um adágio da alquimia, que a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos, tudo é um processo, as coisas. E também é uma lei alquímica de que nada fica do tamanho que está. Tudo vai crescendo, até eventualmente se extinguir, mas tudo cresce constantemente também. E isso é uma coisa que, tu vê, aqui a gente tem... Eu adoro São Paulo, minha mulher é paulistana, aqui é do Bexiga, e eu me sinto muito grato. Mas mais do que isso, eu vejo a presença da cultura nipônica, japonesa, que não é muito pouca lá no sul, quase não tem. E aí, estudando, a gente vê que eles têm uns conceitos, o conceito de wabi-sabi, que é exatamente isso que eu estava falando, que nada está pronto, nada está acabado, nada está perfeito, tudo está em processo. Sim. Tudo Então, está o tempo todo. o tempo todo. Não existe uma condição fixa, definitiva. E outra, que é uma coisa que eu acho fantástica também da cultura japonesa, não sei se tu já viu, que eles têm uns bules ou umas xícaras que quebram e eles consertam com fio de ouro. É lindo. Kimigashi, né? Como é? Eu não me lembro direto, Kintsuru. Kintsui. É, isso. E é uma coisa linda, porque eu penso que valoriza o drama, o sofrimento do objeto, e ao mesmo tempo, ao ver que o objeto restaurado ficou mais bonito. É, mas a gente não explicou, né? O Kintsugi quando quebra uma cerâmica, quando quebra alguma peça assim, eles tendem a acreditar que quando algo se quebra e se conserta, eles se consertam com fios de ouro, né? Então vai ter aquela imagem de ouro na peça, que ela fica ainda mais bonita. Então é uma metáfora da vida, né? Isso, assim, eu acho muito lindo. Que a gente também... Eu sou autor do Livro dos Demônios. Eu sou perito em sofrimento. Eu já morri várias vezes. Eu sou que nem um Frankenstein, que eu fui matando os Antônio Augustos que eu fui, e de cada um sobrava um pedaço que, bom, esse aqui, pelo menos isso valeu. E aí eu fui montando as peças, né? E por isso que eu gosto dessa metáfora do Frankenstein. Eu sou feito dos pedaços de vários Antônio Augustos mortos que eu matei. E selecionei os pedaços. Uma eterna transformação. Isso, né? isso. Uma eterna expansão. Então vamos ver agora a previsão assim para o mês de março, ou mês de março e abril? Março só? Vamos ver a previsão para o mês de março mais assim, para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. Vamos ver. Porque aí o pessoal de casa vai receber uma previsão, né? Senão a gente fica aqui só em nós. El Mago. Tu vê aqui a cara dele. E o Rei de Ouros também é ele. Ó, Rei de Ouros. Também é ele. E Los Enamorados da Borboleta. Olha só. Então, o Mago, Rei de Ouros e os namorados. Fora do microfone. E Los Namorados. Então, é gozado que são as duas cartas onde ele botou a cara dele. São só essas duas que tem? Só essas duas são a cara dele. E a Imperatriz, que é a Gala. Não. Ó. Uhum. E aqui é um casal, né? Ó que interessante. E os namorados é o Adão e Eva.
Então, o que essas cartas nos dizem? O mago fala de questões imprevistas, coisas espantosas, maravilhosas, uma ideia nova, uma perspectiva desconcertante, porque, como eu disse, a magia traz à tona o mistério e realiza o impossível e, portanto, afirma a si mesma, valida a si mesma. O Rei de Ouros é que vão acontecer coisas maravilhosas, espantosas, chocantes, descobertas e um clima psicológico, aquela coisa do Zeitgeist, o espírito da época, o espírito do tempo, o inconsciente coletivo. Vai haver um momento muito emocionante e os namorados, me parece que é algo comovente, dramático. Eu acho que está surgindo a erupção de uma consciência nova que vai se galvanizar ao redor de alguma coisa ou de várias coisas que estão transformando a nossa sociedade. Porque... Tipo descer os ETs. Isso. Algo tipo nesse... Exatamente, isso. Os astrólogos dizem que é algo que é tão impactante quanto a internet. Uma transformação chocante. Outros, alguns um pouco catastrofistas, já apontam o dedo para a perspectiva de uma bomba nuclear, uma coisa que simplesmente corroa a estrutura social e socioeconômica do mundo. Mas ainda é emocionante, nem magnífico. Não, exatamente. Essas cartas todas são boas, exatamente. E não, eu não sou dessa doutrina, mas eu digo assim que, seja o que for, é algo tão impactante que uns dizem que é os ETs, outros dizem que é uma bomba atômica. Nesse nível, né? Dizem tudo que coisas extremas. E que astrologicamente tá a mesma conjunção astrológica da Revolução Francesa, né? Assim, exatamente. Tá bem intenso. Assim. E é só março e abril? Março e abril, e aí a partir daí o ano todo eles são... regentes. Eles são planetas muito lentos, eles vão ficar um tempão, e eles ainda andam para trás de novo. E volta, isso aí vai ser uma churumela durante uns 7 ou 8 anos. O povo diz que até, o povo que eu digo é os especialistas de futurologia, né? Astrólogos e magos e sensitivos, nos asseguram que até 2024 vai estar completo esse processo e aí vai estar definido o que realmente aconteceu que mudou tanto a face da humanidade, né? Eu também, assim, eu descreio fortemente de que querem dominar o mundo, grupos, assim, sempre quiseram, mas os caras não dominam nem o Bexiga, eles não vão dominar, sabe? Vai dominar ali Paraisópolis, vai dominar o Jacarezinho no Rio, vai dominar lá aqueles gaúchos feroz. Ninguém domina o mundo. O mundo é incontrolável. E o mundo é muito diferente porque é feito de vários mundos. O mundo na Polônia é de um jeito, na Tailândia é de outro. No Uruguai já é outra onda, parece que é outro planeta. A gente anda pelo mundo, tu viu como é que é como se fosse outro planeta. Tu chega lá em Paris, ou Roma, ou Barcelona, cara, isso aqui não tem nada a ver com o mundo de onde eu vim, tudo é diferente. Até as pessoas pensam diferente, sentem diferente, interpretam o mundo delas diferente. Então, eu não acredito que seja possível, os Illuminati, ou seja lá quem for, vão dominar tudo, a nova ordem mundial. Cara, não vão dominar nem o meu condomínio, quanto mais o mundo todo, entendeu? Sim. Eu penso que a natureza humana é incontrolável. Somos seres rebeldes, libertários, e ninguém vai conseguir dominar todos o tempo todo. A gente não domina nem a si próprio. Não domina nem a si próprio. Inclusive esses que pensam em dominar o mundo, aposto que eles não sabem a data de aniversário dos filhos, porque estão muito ocupados tramando maldades, né? Sim. Eles não brincam com o cachorro, eles não têm essa vibe afetiva. Eu acho muito
muito perigoso em um mundo que já é tão cheio de ameaças, ficar levantando hipóteses catastrofistas, entendeu? Que, porra, mas os caras, por exemplo, não, e que tem algumas coisas preocupantes. Por exemplo, na China existe um score social, tipo um boletim escolar do cidadão. E eles monitoram o tempo todo e sabem quantas vezes você foi ao bar, sabem o que você comprou no supermercado, se você está comendo bem ou não, sabem quantas vezes você chegou atrasado no trabalho, né? Uhum. E, Um amigo meu, um conhecido meu, tava na China ó, e eu não sei o que que aconteceu, se ele tava sem documento, alguma coisa, brasileiro, tava lá. E aí ele foi fazer alguma solicitação governamental, eles falaram assim: "Ah, a gente não vai te dar". E aí mostraram pra ele uma imagem dele fazendo xixi na rua, e aí ele tinha um vídeo dele fazendo xixi na rua, então eles deram uma multa ou mandaram ele embora, alguma coisa assim. Mas eles tinham, tipo, ele numa festa 3, 4 anos atrás fazendo xixi aham, na rua, tipo, estava arquivado registrado. lá, Uhum. fechado, é. E esse sistema de pontos de score social, a pessoa que não se comporta já não pode tirar passaporte, não pode alugar imóvel, não pode Era sair alguma do coisa desse país, tipo. não pode um monte de coisa. Então, esse sistema de crédito social, digamos assim, de um controle absoluto do cidadão, é uma distopia barata que foi implementada lá na China por questões políticas, que eles têm uma estrutura política autoritária, monocrática, que eles controlam tudo, mas não se aplica. Eu quero ver eles controlarem os italianos com esse sistema, quero ver eles controlarem a gente com esse sistema. Uhum. Não vai rolar. Cultural também, né? Exato, é um fator cultural. Uhum. É porque na China, a importância, apesar de ter uma cultura materialista, mas a cultura milenária e o confucionismo principalmente prega a obediência às autoridades, aos ancestrais, ao pai, à mãe. Então, são consideradas virtudes essa extrema tolerância à repressão, a Uhum. ser governado e dominado de forma absoluta. É uma loucura. E deixa eu te falar, agora que eu tô pensando, talvez o vídeo saia só em abril. Talvez a gente podia fazer uma leitura de abril. Pode ser? Porque agora eu tô pensando que a gente já tá no 3 de março, né? Pois é. Posso ver de pedir pra pôr pra antes também, pra ser março e abril. É, a gente vê. Então vamos fazer uma de abril, que falam que também vai ter eclipse, que vai ser Sim, intenso. sim, vamos lá. E aí a gente tem março e abril. Essas não tem nome? Essa é o 8 de copas. Os menores não têm nome. Eita, não. É. Abril vai ser pesado, hein? Uhum. O diabo, 5 de copas e 8 de copas. Aí agora fechou o tempo. Bonito. O que ocorre? O diabo, o arcano 15, não corresponde às entidades que a gente denomina como demônios. Essa carta representa o poder da paixão sobre as pessoas. É uma carta de um apego emocional, um apego passional, é uma carta de fúria, de maldade, de farinha pouca meu pirão primeiro, sabe? É aquele impulso competitivo, agressivo, implacável. É isso que fala o Arcano 15. Uhum. E o 5 de copas é tristeza, melancolia, depressão, uma onda aflita de alguém que está com medo de que a coisa não volte ao normal nunca mais. E o 8 de copas é deixar o passado para trás e uma carta de que um ciclo
emocional terminou, mas que é preciso andar sem se voltar, que nem a mulher de Ló, quando no episódio lá de Sodoma, que Deus disse que ela saísse sem olhar para trás, e a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Uau. Esse é um episódio bíblico. Uhum. Mas eu penso que abril vai ser bastante marcado por eventos traumáticos e um clima de um certo pessimismo. Que alegria, hein? Não. Que alegria Março vai ser tão abril. mágico, Março vai ser maravilhoso. legal e abril o troço desanda. Eita, É nossa. isso que tá dizendo aí. É que a humanidade não pode ter tudo, né? Não, Tem que ser um mês bom, outro bom. eu penso que esse efeito de pêndulo de fato existe. A gente vê, inclusive, na sociedade, né? Que existe a permissividade e, de repente, repressão, hipocrisia. Uhum. E aí, libertação e hipocrisia. E assim vai. Uhum. Né? É igual as ondas no mar. Que nem as ondas do mar ou os fractais, O sol e a lua. o sol e a lua, exatamente. Na verdade, eu diria que se eu fosse me identificar com uma religião, eu seria taoísta. É. De certa forma, acho que eu sou taoísta. Uhum. Porque eu considero que a luz e as trevas e o sofrimento e o amor são apenas versões do mesmo fenômeno, visto de ângulos diferentes. Uhum. Então, isso é bem como o Tao Te Ching, né? Uhum. O livro do sentido da vida. Tô lendo esse livro. E aí eles dizem, né? O tal que pode ser definido não é o tal verdadeiro. Porque quando você entra nessa alçada espiritual, né? Nada realmente pode ser explicado. Quando você tá, né? O invisível, a magia, as questões é um sentir, né? Não tem como a gente... Acho que a gente até tem poucas palavras no dicionário que a gente possa explicar o que é, né? E eu acho fascinante que em todas as culturas, em todos os idiomas, sempre existem palavras para designar esses fenômenos. Eu gostaria de ver uma civilização que não tivesse no seu vocabulário uma palavra para anjo, demônio, fantasma, bruxa, maldição, feitiço, gnomo, fada, né? Uhum. Sempre existe isso. Sempre. Por Sim. quê? Porque faz parte da experiência humana, da condição humana. E a magia é real. E sempre acompanhou os poderosos de todos os tempos, os reis, as rainhas, sempre tinham os seus conselheiros espirituais, bruxos, astrólogos, É verdade. videntes. Desde sempre, né? Total. E uma tarefa que eu imagino bastante perigosa, porque é da natureza humana confundir a mensagem com o mensageiro e odiar aquele que traz uma mensagem ruim. Na antiguidade, quando um mensageiro trazia notícia ruim para o rei mandava matar o mensageiro. Era comum, ninguém queria dar a má notícia, perdemos a batalha, majestade. Cortem-lhe a cabeça. Então, o mensageiro de más notícias, muitas vezes, sofre penalidades, Sim. né? Mas eu acho que é importante não confundir. Né? É isso. E, poxa, obrigada. Vê que eu papo adorei. estranho, né? É uma conversa que uma coisa se encaixa na outra e não tem fim nunca. Não tem mesmo. A gente podia ficar aqui conversando até amanhã. E adorei, assim. Espero que o pessoal de casa tenha gostado aí das nossas previsões de abril. Não sei se a gente gostou mas muito. então, em abril vamos saber o que vai rolar, né? E a gente sabe que tem eclipse, né? O último eclipse de touro com escorpião, acho que é, né? E tem uma condição humana que a gente já está acostumado aqui no século XXI, que é que tudo pode acontecer. A gente acorda e já vai ver as notícias para ver se o mundo acabou, o que está acontecendo, porque a gente vive numa condição em que o inesperado é constante.
Então eu penso que em abril vai acontecer alguma coisa de caráter emocionante e que tem a ver com a paixão, com a maldade humana, né? Com o Arcano 15. Como assim a paixão e a maldade humana? Eu não entendi. A paixão e a maldade humana é assim, que o Arcano 15 representa o ser humano passando por cima de tudo e de todos, de qualquer consideração para conseguir o que quer. Então você acha que é algo a nível global? Acho a nível global, alguém movido por vaidade ou sede de poder pode fazer alguma atitude que entristeça a humanidade. Você acha que é algo de caráter mais mundial, essas É, cartas? aham, assim? sim. E eu não é legal, né? Mas é como eu disse, eu leio o que sai. É claro, tá Não. certo. Queria Não te... atire no mensageiro. Queria te agradecer muito seu Eu que papo, agradeço. sua vinda aqui, disponibilidade para trazer aí seus É um prazer, uma honra. conhecimentos. Gratidão demais. Se as pessoas quiserem fazer consulta com você, te acessar, como que elas fazem? Tem que ir lá no Instagram, no @fagundes.antônioaugusto, me mandar uma mensagem. Eu também estou no antigo Facebook e tenho o meu canal Cultura Proibida no YouTube. E é isso, né? Em geral, as pessoas falam comigo pelo Instagram. Ah, então tá bom. Então procurem ele lá, me procurem também, me sigam para mais dicas e mais conteúdos como esse. E também. Não, esqueci uma coisa, que o Livro dos Demônios tem o site, o livrodosdemônios.com.br, tem na Amazon, pode comprar comigo também, direto, todos vão autografados. E no Insta e no YouTube, toda sexta-feira eu faço uma live falando sobre temas ocultos desde fevereiro de 2020. Ah, incrível. O povo curte bastante, é bem legal. Maravilhoso. Então vão lá acompanhar ele, me isso aí. acompanhem também. Tem muita aquarela, muita pintura, desbloqueio criativo, meditação, um pouquinho de tudo para vocês por lá, tá bom? Até semana que vem. Um beijo. Tchau.